Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala sou eu, professor Wagner Santos, mais uma vez na área, chegando para o quê, meu Deus do céu? Estamos chegando para um momento de resolução de questões de língua portuguesa da Banca IFC. Uma revisão zona, não sei qual é o ponto aí, mas é uma revisão de elementos importantes, todas as questões 2024, para a gente dar uma conversada boa sobre tudo isso. Bora que só bora, bora que só bora. É isso, não tem jeito. Se você está chegando aqui agora, caindo de paraquedas aqui, cheguei, Wagner, cheguei aqui, encontrei esse vídeo, meu Deus do céu, IBFC. Se inscreve no canal, já se inscreve, já marca o sininho, já deixa o like se você gostar, assiste até o final. Temos muitas coisas interessantes a discutir aqui. Bora que só bora? Bora que só bora. Então, vamos lá. Primeira questãozinha, não é uma questão, vamos dar uma lidinha num texto, a gente vai olhar várias coisas hoje, tá? Virtudes da preguiça, por Katherine Halpern. A questão do lugar do trabalho na sociedade é hoje mais viva do que nunca. O desenvolvimento das tecnologias permitiu um aumento significativo da produtividade e aliviou os homens de muitas tarefas ingratas. Entretanto, o trabalho ainda ocupa um lugar muito importante em nossas vidas. Embora seja ainda sobre ele que repousa a distribuição da riqueza, esta não é igualmente distribuída. Uma parte da população se encontra excluída e sofre tanto pelas condições materiais a que está reduzida, como pela forma como é vista. Beleza? Então, aqui um texto que você consegue perceber. Um texto que vai falar sobre trabalho, né? E aí tem aqui virtudes da preguiça, né? Assim, muito doido. E tem um quezinho ali, um pedacinho que traz exatamente essa ideia da distribuição, né? Então você já percebe que é um texto de posicionamento. A gente não precisa concordar com esse posicionamento, mas claramente é um texto de posicionamento, beleza? Então, quando ela constrói, já para começar, né, a tese do texto fica muito clara em o trabalho ainda ocupa um lugar muito importante em nossas vidas. Aqui a gente consegue identificar a tese apresentada pela autora, né, o que faz com que nós estejamos diante de um texto de posicionamento, ou também chamado de texto opinativo, né? Então temos opinião. Normalmente, às vezes, as pessoas falam, Wagner, mas como é que você vai classificar um texto de opinativo, sendo que ele está em terceira pessoa? Não importa. Você tem um autor, né? Ainda que ele torne esta opinião diferente, e nesse caso ela está usando a primeira pessoa muito claramente, né? Ó, ocupa um lugar muito importante em nossas vidas, isso demonstra ainda mais que estamos diante de um texto opinativo. Beleza? Então, cola comigo aqui e vamos em frente. Para o economista Jeremy Rifkin, cujo livro The End of Labor, O Fim do Trabalho, suscita um amplo debate, o trabalho está em um inexorável declínio por causa da automatização e da informatização. Uma grande parte dos empregos em todos os setores de atividades está prestes a desaparecer e inutilizar grande parte da população trabalhadora ativa. Se eu bebo água, você bebe água, vou dar um gole de água aqui, você bebe aí, hein? Diante desse problema social, o autor defende a redução do tempo de trabalho, de repensar a distribuição de renda, da renda de uma outra maneira que não seja baseada na produção e de desenvolver ainda mais o que chama de terceiro setor, ou seja, a economia social e a esfera associativa que trabalham para o bem-estar do outro. A vida humana não se resume à produção. Então, temos aqui mais uma vez, posicionamento, ela vai buscar exatamente uma comprovação para aquilo que ela está dizendo e temos essa validação a partir, né, há uma estratégia muito clara argumentativa aqui, ó, que a gente vai ter o uso, né, então, ó, estratégia argumentativa, podemos pensar inclusive como, 3 vezes inclusive, hein, como persuasiva, onde? Na autoridade. Então, ela busca uma autoridade, traz a ideia, né? Não é um argumento de autoridade, é um argumento sustentado por autoridade. Mas se o seu concurso chamar de argumento de autoridade, tá certo. Beleza? Bora para a questão? Vamos lá, primeira questãozinha. IBFZ 2024. Assinale a alternativa que justifica a ideia do título do texto, que é exatamente aquela, as virtudes da preguiça, né? Então, ó, o trabalho está em um inexorável declínio, é por isso que são as virtudes
Por isso que existe uma virtude na preguiça? Não, né? Isso aqui é uma indicação que faz parte da tese dela, mas não se relaciona com o trabalhador, né? Não se relaciona, ou seja, não tem relação com a preguiça, certo? Então, não se relaciona com a preguicinha, meu Deus do céu, que coisa boa, eu tô com ela hoje. A vida humana não se resume à produção. Opa! Então aqui, ó, nós temos a nossa resposta, por quê? Porque ao dizer que a vida humana não se resume à produção, há uma ideia muito clara de que de defesa do ócio, né? Ou seja, que a gente pode entender como uma preguicinha muito boa, né? Então, como diz a minha filha, preguicinha, papai, né? Então, a questão do lugar do trabalho na sociedade é hoje mais viva do que nunca? Não, não é isso. Isso não tem a ver com a preguiça, tem a ver com o trabalho, né? Então, a gente pode até dizer aqui, ó, que relaciona-se com o trabalho, ou tem relação com o trabalho. E a última, a gente pode ver, ó, o trabalho ainda ocupa um lugar muito importante em nossas vidas, né? Também tem relação direta com o trabalho e não com a preguiça. Logo, nossa respostinha é letra B de quê? Letra B de bola de fogo, letra B de boletos que movem a nossa vida. Bora que só bora? Bora que só bora. Trouxe para vocês uma questãozinha de tipologia textual, exatamente porque também aparece muito lá na IBFC e a gente consegue pensar algumas coisas interessantes sobre esse texto, né? São questões que às vezes nós incluímos como interpretativas, e elas têm uma certa relação interpretativa, mas estão relacionadas a objetivo principal, né? Então, quando a gente está falando aqui, ó, tipologia textual, a tipologia textual ela tem uma relação diretíssima, né? Assim, uma relação muito direta com quem? Com, ó, então a gente pode escrever aqui, relação direta com o objetivo do texto, certo? Então, estamos relacionados diretamente com o objetivo do text, o objetivo do texto. Então, ó, o texto pode ser classificado predominantemente, essa aqui é uma segunda informação sempre muito importante em questões de concurso, aqui pensando na IBFC, né, que é basicamente o quê? Predominantemente porque é comum, e aí a gente precisa pensar isso, que se mesclem, opa, que coisa bonita, hein? Tipologias. Por que é comum que nós mesclemos as tipologias? Por conta do seguinte, a gente vai parar para pensar aqui e a gente vai imaginar o seguinte, a gente mescla tipologia exatamente porque às vezes eu preciso de um momento mais explicativo do que argumentativo. Às vezes eu quero trazer uma história, um exemplo em que vai prevalecer a narração, mas que serve como fundamentação para alguma coisa. Então, por isso que normalmente as bancas, aqui no caso específico, a IBFC, vão apresentar essa ideia do predominantemente, beleza? Eu vou passar uma manteiga de cacau aqui, porque Brasília tá uma seca danada, e senão você não vai entender que eu vou ficar falando assim, então, estão precisando de manteiga de cacau aqui aplicada na veia já, praticamente. Bora lá! Assinale, então, a alternativa que preencha. É um texto narrativo, pois apresenta fatos e acontecimentos reais, imaginários ou fictícios, contados em ordem, né, contados, e ordem cronológico-psicológica? Não. Aqui a gente pode dizer que a definição da tipologia correta, certo? Então, ó, a definição não está errada, a tipologia narrativa fala exatamente sobre isso. É que eu botei errado, calma, não grita aí daí não, tá? Então, ó, tipologia, definição correta, mas não se aplica, né? Injuntivo, pois marca aspectos linguísticos envolvendo exposição de características de objeto e pessoa e acontecimento. Tá errado porque não é injuntivo e, nesse caso aqui, além de tudo, essa definição é da descrição, que está lá embaixo, é o texto descritivo, certo? Então, essa é presente lá na descrição. Texto dissertativo, pois expõe uma informação e apresenta uma ideia, uma argumentação, uma tese, uma opinião ao leitor. Perfeito, né? Nesse caso aqui, ó, a gente poderia dizer, inclusive, e há algumas bancas que já trabalham com isso, em que elas afirmam que nós teríamos, neste caso,
uma nova tipologia que já está sendo estudada para ser separada da dissertação, né? Que seria a tipologia argumentativa, mas que, neste caso aqui, se encaixa, sim, perfeitamente na tipologia dissertativa, que não precisa ser somente argumentativa, ela pode ter ali também um caráter mais expositivo, beleza? Então, pega junto comigo, ó, descritivo, já não vai ser, né? E pois busca instruir e educar, incentivar e induzir o leitor. Essa aqui é a definição lá da letra B de bola, né? Então, é a definição da injunção, que não é um tipo de texto muito comum, mas que pode aparecer como um peguinha para vocês aí, certo? Então, realmente, nossa construção aqui é letra C de caraca, moleque, que dia, que é isso? Toca um pagodinho só para relaxar. Bora que só bora? Bora que só bora. Vira comigo aqui e vamos para a próxima questão. Vamos junto e misturado. Ó, agora a questãozinha de quê, meu Deus do céu? De período composto. Considere a passagem seguinte para responder à questão. É verdade que a Wanda tampouco se preocupava em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano. Então ele diz o seguinte, ó, no fragmento... Ah, perdão, esse aqui não é a de oração, não. A de oração é outra. Há 3 ocorrências, porque tem uma questão dessa prova de oração sobre esse mesmo texto que vai classificar o que a Wanda tampouco se preocupava, né? Assim, inclusive, vou fazer aqui para vocês, porque eu vou precisar de qualquer forma, tá? No fragmento, há 3 ocorrências do vocábulo que, sempre lembrando que... Atenção, Kreuzebeck! Olha só, atenção redobrada, a quê? Ao vocabulinho, né? Ou seja, ao elemento ou vocábulo que. Eu preciso de muita atenção da sua parte a isso, certo? Por quê? Porque ele é muito cobrado por aparecer diversas vezes na sua vida. Bora que só bora? Vamos lá. Então, ó, no fragmento, essas 3, respectivamente, cada uma delas tem a seguinte classificação morfológica. Assinale a alternativa correta. Vamos ver. É verdade que a Wanda, então vou marcar aqui as 3, que aí a gente já analisa, ó. É verdade que a Wanda, a gente vai fazer um testezinho muito simplérrimo aqui, ó, de substituir toda essa oração pelo isso. Então, a gente vai ter, é verdade isso, e aí eu vou ter isso é verdade. É verdade, né? Então, o que acontece? Eu analiso esse isso, ficou bonita essa frase, né? Nós analisamos o isso, e ao analisarmos o isso, temos que ele desempenha a função sintática de sujeito. Então, toda essa oração que está no lugar do isso, lá embaixo, é o quê? Sujeito. Se ela desempenha a função de sujeito, você já vai pensar que ela é uma substantiva. Por que isso aqui vai te ajudar na resolução da questão? Porque se ela é uma substantiva, o que é uma conjunção integrante. Então, o primeiro que é conjunção integrante. Já tira a, já tira a C e já tira a E. Automaticamente, você vai perceber que só de resolver o segundo, a gente já resolve a questão, né? Por quê? Olha só, ou o segundo vai ser um pronome indefinido, ou o segundo vai ser uma conjunção integrante novamente. Então, eu tenho o seguinte, ó, tampouco se preocupava em saber que, se preocupava em saber e em saber o quê? Que grandes escritores eram esses. Opa! Então, olha só, saber isso, faz mais uma vez o isso, né? Então, a Wanda se preocupava em saber, certo? Então, aqui, ó, saber isso. Isso, algo, certo? Completa o sentido de quem? De saber. Se está completando o sentido de saber, é um objeto direto. Então, é um objeto direto. Se é um objeto direto, uma oração desempenhando função de objeto direto, mais uma vez, uma substantiva. Tá vendo que pela mesma regrinha, pela mesma dica, você resolveu 2 dos quês? Então, mais uma vez, estamos diante de uma conjunção integrante. Então, o segundo, ó, é conjunção integrante. E no final das contas, nós temos o quê? Que grandes escritores eram esses que eu
encontrava todo ano. Opa! Aqui agora você vai perceber o seguinte, ó. Esse que está substituindo o esses, que automaticamente substitui escritores. E aí nós teríamos essa frase reconstruída assim, ó. Eu encontrava alguém, no caso, né, verbo transitivo direto, esses todo ano, certo? Então você percebeu que o que está no lugar do esses. Então, o terceiro que vai ser classificado realmente como pronome relativo, porque essa oração aqui, ó, é uma oração subordinada substantiva adjetiva, né? Então, ela desempenha a função de adjetivo. Se ela desempenha a função de adjetivo, porque são esses específicos, é o quê? Uma adjetiva, e as adjetivas são sempre introduzidas por pronomes relativos quando apresentarem conectivos. Então, a gente vai perceber que nossa respostinha só pode ser, lógico, a gente conseguiria resolver ali com a segunda, conseguiria tranquilamente resolver com a segunda, né? Classificando o segundo elemento, a gente já tinha resolvido, mas eu queria explicar para vocês bonitamente aqui tudo isso que eu tinha a dizer. Fechou? Bora que só bora, bora que só bora. Vamos para mais uma questãozinha aqui. Agora, ó, é o que? Faca na caveira. Bora, bora, bora. Em relação à concordância verbal, analise, interessante, hein? Analise as orações abaixo. Mais de uma pessoa quis parabenizá-lo pela mudança positiva de comportamento. Perfeito, porque a expressão mais de uma, nesse caso aqui pessoa, né? Vou voltar aqui e colocar só de uma, vai pedir o verbo no singular. Então, com a expressão mais de uma, usa-se o singular, certo? Por quê? Principalmente por conta desta criaturinha aqui, ó, o substantivo que vai aparecer. Então, mais de uma pessoa quis parabenizá-lo. Não existe, nesse caso, mais de uma pessoa quiseram parabenizá-lo. Ficaria errado, tá? Além disso, o que nós temos? Ó, mais de duas, agora lascou, né? O parou para trocar. Então, aqui a gente tem que estar verdadeiro, aqui a gente vai perceber que está falso, porque mais de duas pessoas o parou, agora eu vou ter que olhar para onde, ó? Mais de duas. Ó o plural aqui, ó. Esse plural obriga esse verbo a estar no plural. Então, usa-se o plural. Essa aqui é até mais facinha, né? Seria mais de duas pessoas o pararam para trocar contatos. Beleza. O palestrante foi um dos que, agora que o bicho pega, olha só. Foi um dos que mais contribuiu, perfeito. E aí você vai pensar o seguinte, o um dos que aceita, presta atenção, singular e foi um dos que aceita também o plural. Por quê? Porque nós temos a ideia da concordância com o que ou com um dos, certo? Porque aí a ideia desse segundo aqui, que é plural, é o quê? A ideia é que eu vou dar ênfase de que foram vários. A gramática tenta justificar as coisas de uma forma muito doida, né? Segundo a gramática, a gente vai ter a seguinte construção. Quando você diz, o palestrante foi um dos que mais contribuiu, você está dando ênfase ao palestrante. Essa é a ideia dessa frase. Discursivamente, você quer chamar a atenção para o palestrante. Quando você diz o palestrante foi um dos que mais contribuíram, você quer chamar a atenção para a ideia de que vários contribuíram. Pegou? Então agora, ó, aqui o que a gente tem? Estão incorretas, sempre vale lembrar para vocês o quê? Que a nossa construção IBF-cística, né, pede atenção a isso, ok? Se a gente vai pensar o seguinte, ó, a IBFC nem sempre vai destacar, tá? Mas a IBFC mescla corretas, ou correta, né? Correta e incorreta. Opa, incorreta, quase que saiu incorreta, né? Deixa eu apagar ali, você conhece muito bem o tio Bola de Fogo já. E aí, eu quero
é isso, ó, a incorreta. Então fica atento, ó. A 1 está incorreta? Não. A 2 está incorreta? Tá. A 3 não está incorreta, a 4 não está incorreta, a 1, se você já está, né? Já foi. Aqui ficou fácil, né? Mas você teria que resolver de qualquer forma, pelo menos a primeira e a segunda. Também daria pra gente pensar dessa maneira, beleza? Então, neste caso, nossa resposta é letra B de quê? De boletos, né? Ou letra B, como eu prefiro, de bolas de fogo. Sacou? Beleza? Então aproveita que você chegou até aqui e já faz o quê? Deixa o like se você está gostando desse material, né? Já deixa o like. Na descrição também tem o link do grupo do Bola de Fogo no WhatsApp, que aí lá a gente, né, a partir da semana que vem eu vou começar a movimentar, mandar material por lá, a gente vai começar a conversar um pouco mais por lá. Só estou acertando aqui o tempo, né, esperando passar uma doideira. Bebe água aqui, ó. Lógico que dependendo da hora que você estiver assistindo, eu já posso estar movimentando. Então, se eu fosse você, eu entrava, tá? Não esperaria. Bora que só bora? Então, já se inscreve, já marca o sininho e vamos junto com o tio Bola de Fogo. Vamos lá. Próxima questãozinha, nós temos questão de concordância agora nominal. Boa essa aqui, ó. Na vida social, aquelas pessoas insuportáveis providenciam o... Que questão mal feita? Por que questão mal feita? Ó, só pode ser próprio, né? Então, o próprio isolamento. Por que que vai ser próprio de qualquer forma? Porque próprio está se referindo à palavra isolamento. Não está se referindo de maneira nenhuma àquelas pessoas, tá? É um modificador de isolamento. Se ali, por exemplo, eu tivesse vida, nós teríamos, por exemplo, própria vida. Só vai para o plural se eu colocar no plural. Providenciam os próprios isolamentos. Não faria sentido? Não, porque é um isolamento para cada, de qualquer maneira, né? Então, aqui, ó, matamos essa primeira, expliquei a vocês que a gente nem precisava, né, dela. Aí a gente tem, ó, em pipipi, ele quer anexo, né, ou anexos. Há alguns casos de mudança de atitude. E aí a gente vai colocar o quê, ó? Em anexo. Por quê? A expressão em anexo, ela é uma expressão necessariamente adverbial. Se ela é uma expressão adverbial, ela é o quê? Invariável, certo? Então ela é invariável, não tem para onde fugir. Então sempre será em anexo. Aí eu digo o seguinte, ó, presta atenção, ó, documentos em anexo, mas eu diria os documentos anexos, veja que eu tirei o em, ou os documentos anexados. E vai variar se eu colocar as planilhas anexadas, certo? Por que que varia? Ou como diz o povo por aí, por que que varia, né? Aqui a gente vai ter o seguinte, presta atenção, ó, anexos e anexados passam a ter aqui dentro, passam não, né? Tem aqui dentro um valor de adjetivos. Se são adjetivos, adjetivos são variáveis. É o contrário lá do nosso querido advérbio, né? Então, ó, são variáveis. Fechou? Então, anexos não serve, anexos não serve. Agora vem o feio, tá? Por que vem o feio agora? Porque ele quer saber se a gente vai usar bastante ou bastantes. Bastantes existe, mas sempre com o valor de muitos. Sempre que você puder mudar para muitos, você está lá na dúvida. Eu tenho que saber se é bastante ou bastantes. Troca por muito. Se der singular, é bastante. Se der plural, é bastantes, porque aí está funcionando como adjetivo. Mesmo caso aqui do anexo. Fechou? Então aqui a gente vai ver o seguinte, ó. Em anexo, há alguns casos de mudança de atitude, muitos interessantes ou muito interessantes? Muito interessantes. Eu sei que não é o muito que ele quer, mas se é muito, ó, se é muito, é bastante. Pegou? Opa!
Então, ó, se é muito, é bastante. Então, a gente vai perceber que nossa resposta, mais uma vez, como um grande incentivo nesses últimos momentos, é o quê? Letra B, de quê? De bolas de fogo. Letra B, de boletos a pagar. Bora que só bora! Bora que só bora. Agora eu adaptei, botei um B de boletos aqui. Bora para mais uma? Vamos para mais uma questãozinha aqui, sem mais delongas. Estou tentando, logicamente, explicar também todos os porquês corretos e incorretos para você chegar lá na hora e acertar a sua questão. Eu quero só gabaritos, eu só trabalho com gabaritos. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos junto, vem comigo. Observe a oração. Observe, vou fazer aqui observe. Observe a oração. Faça uma observação. Péssima. E assinale a alternativa correta em referência à concordância, presta atenção, ó, em referência à concordância do verbo ser. O que são os fatores limitantes? A gente percebe claramente que o verbo ser está no plural por culpa de os fatores limitantes, certo? Então, o que a gente vai pensar? Ó? O sujeito e o verbo ser concordam apenas em modo errado. Por quê? A concordância, presta atenção, verbal, a concordância verbal com o sujeito ou o predicativo só ocorre, presta atenção, em número, se é singular ou plural, e pessoa. Ou seja, modo não é um processo de concordância, ainda que seja um processo de flexão, certo? Então, esse item está errado por culpa desse modo aqui. Você viu que ele está no plural, ó. O verbo ser acompanha a flexão do predicado verbal, especificamente no uso de pronomes isso, isto, aquilo, tudo e ninguém. Está errado também, por quê? Porque se o verbo é o verbo ser, não acompanha a flexão do predicado verbal. Acompanha, né, nesse caso aqui seria, acompanha a flexão do predicativo nesses casos, tá? Então, na verdade, ele vai acompanhar aonde esse elemento estiver, mas não é predicado verbal. Por quê? Se o verbo ser é um verbo de ligação, o predicado que ele vai gerar é um predicado nominal e não verbal. Beleza? Pegou. Então, a gente só vai ter aqui mesmo, mais uma vez, no incentivo da vida de vocês, respostinha letra B de quê? Letra B de boleto. Por quê? Não podem ter todas erradas, eles não fazem quase mais isso, né? Então, ó, agora estão corretas. Tinha que ser assim, né? Está correta, porque só tem uma, né? Letra B de boletos. E a gente vai ver, ó, o verbo ser acompanha a flexão do predicativo, especificamente quando o sujeito é formado por pronomes interrogativos que, o que. Beleza? Que, o que. Que, o que. É o que. Está correto. Beleza? Essa é uma das poucas provas que eu vi nos últimos tempos, e uma das poucas bancas a cobrar de vocês a ideia de concordância do verbo ser. Porque é o verbo mais chato que existe. Ele é chato. Ele é chato. Certo? Ele é um pentelho. Vamos junto. Próxima questãozinha. Vamos para mais uma questãozinha? Vou fazer mais uma questãozinha e a gente vai, talvez, encerrando por aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar para cá aqui. Por quê? A gente vai fazer uma questão de crase, porque crase acaba sendo muito, mas muito cobrada mesmo de vocês. Vou fazer mais duas questõezinhas, tá? Vou fazer essa questãozinha de crase aqui. Cadê? Essa aqui não é a crase. Vou fazer tudo. Vamos fazer tudo. Vem, vamos lá. Faltam 4 questões. Dá pra gente fazer, só que você tem que se inscrever no canal, né? Assim, pra me dar um incentivo. É isso, ok? Vamos lá. Assinale a alternativa em que há uso incorreto do sinal de crase. Então, eu quero o uso incorreto. Beleza? Ó, incorreto. Aqui, a chatice se deve à instabilidade. A chatice se deve a alguma coisa, beleza? Então, aqui, ó, se deve a alguma coisa, verbo transitivo indireto, pediu a preposição a, beleza? Essa alternativa não apresenta uso incorreto, não é resposta. Não é à toa, opa, já também não serve, porque à toa, o que vai acontecer? Deixa eu usar aqui. Eu vou marcar logo tudo, gente,
porque aí a gente não fica indo e voltando, né? Aquele chato, as reuniões. Beleza. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vamos lá. A à toa está corretíssima, porque é uma expressão, é uma locução adverbial feminina. E aí, locuções adverbiais femininas, elas pedem crase. Fechou? Em referência a salário. Opa! Qual é o problema? Achamos a nossa resposta. Por que a nossa resposta vai ser letra C de caraca, moleque, que dia que é isso? Porque salário é o que, meus jovens? Palavra masculina. Então, ó, palavra masculina só poderia ser em referência a salário, só a preposição, ou ao salário, tá? Cuidado com essa letra D, porque, ó, em clima de comoção de fim de ano, chegou-se a tecer elogios aos funcionários, inclusive àquele chato, beleza? Porque aqui, ó, eu tenho, tá correta, porque eu tenho a preposição a, mais o pronome demonstrativo aquele. Como se inicia pelo a e o outro pelo a, aí não tem jeito, tem que ter crase. Wagner, mas aquele é uma palavra masculina. Não importa. Neste caso, ele não é uma palavra masculina porque ele é um pronome. Isso aí já muda tudo, tá? Inclusive, a gente consegue usar na frente do aquilo, né? Então, cuidado, porque isso é pega, para te deixar na dúvida, beleza? E, por fim, agora podemos ir às reuniões. O verbo ir, vale a pena destacar que, ó, esse verbo ele é intransitivo, mesmo pedindo um lugar. Isso aqui é um adjunto adverbial de quê? De lugar. Fechou? Pegou a visão junto comigo? Beleza. Resposta letra C, de caraca, moleque. Essa aqui tava... Se você para ali, ok, cuidado com aquele, cuidado com aquilo. Vamos junto? Vamos junto e misturado. Vem para mais uma, ó. Sobre pontuação, tem-se que a vírgula entre os termos de uma oração é empregada para separar os termos coordenados assindéticos, ou seja, aqueles que não são unidos por conectivos. Fechou? Esses termos devem ter a mesma função sintática, que formam muitas vezes enumerações. Opa. A partir do fragmento do texto 1, distribuído entre as alternativas, assinale a afirmativa. A gente nem precisa do texto para dizer já de primeiramente que eu tenho a letra A como resposta, porque, ó, esse termo está unido por vírgula, e aí aqui o último é um E, porque eu estou unindo termos de igual valor sem a conjunção e colocando a vírgula no lugar dessa conjunção. Basta você perceber pelos outros, ó, ao olhar com atenção além de nós, para o mundo como um todo, não nos serve como resposta, porque essa vírgula se justifica para quê? Isolar, quem, gente? Isolar ou a, melhor dizendo, deixa eu apagar aqui, isolar a oração subordinada, então, ó, a oração adverbial invertida. Então, ó, adverbial invertida. Ela deveria estar no final e foi para o começo, né? Na letra C, para o mundo como um todo, serve essa vírgula para isolar o adjunto adverbial invertido, ou seja, essa vírgula ali no caso é obrigatória porque ela é o quê? Neste casozinho aqui, ela está, ele tem 3 ou mais elementos, ó, 1, 2, 3, aí ele tem 6 elementos, inclusive, né? Adjuntos adverbiais curtos são aqueles que apresentam 1 ou 2. Apresentou mais de 3 ou mais, 2 ou, né? Mais de 2, não inclua o 2, né? Apresentou 3, 4, 25, a vírgula é obrigatória. Fechou? Ter saúde, responderão outras. Aqui não é uma coordenação entre termos, mas aqui é uma separação de quê? Entre, digamos, essa oração a gente chama de oração intercalada, né? É uma oração intercalada que serve para quê? Para indicar o que alguém falou, né? E aqui eu tenho, ó, nesse âmbito está a política, desde que assim, com maiúscula. Então, nesse caso, separa o que? O desde que assim, com maiúscula. Aqui é uma pausa de efeito, na verdade, né? E separa, na realidade, um adjunto adverbial de modo, certo?
E, nesse caso, ela serve mesmo para causar um certo impacto, desde que assim, com maiúsculo, ou seja, essa é uma vírgula pausa, tá? Que não é o que acontece com todas as outras. Fechou? Então, bora que só bora para mais uma questãozinha. Vamos lá, só faltam duas. Aqui, essa aqui a gente tinha feito já, né? Eu acabei que trouxe para cá, ó. Considere a passagem seguinte para responder a questão. É verdade que a Wanda, né? Então, aqui, a Wanda tampouco se preocupava. Vou refazer agora aqui com calma, ó. Você pega a oração principal, é verdade, e aí você substitui a oração que está destacada ali pelo isso. Vamos fazer de novo, ó. É verdade isso. Lógico que por lógica, você tem isso é verdade. Certo? Então, ó, isso é verdade. É o que eu fiquei pensando aqui no verdades. Isso é verdade. Aí eu analiso o isso especificamente, reparo que, ó, isso, verbo de ligação, predicativo do sujeito. O que não vai fazer isso aqui ser o sujeito? Ó, a gente vai dizer que, nesse caso, falta o artigo. E aí, a característica de verdade é trabalhar como predicativo do sujeito. Então, só sobra para o isso ser sujeito. Essa oração aqui em cima, então, desempenha a função sintática de sujeito. Nossa resposta, letra C de caraca, moleque. E se fosse, ó, a verdade, agora mudaria tudo. A verdade é que Wanda, e aí você coloca o resto da frase. Agora é diferente, porque a gente teria a verdade é isso. Agora mudou. Então, se o elemento a verdade está determinado por um artigo, como aconteceu aqui, ó, ele ganha no jogo do supertrunfo e vira sujeito. Aí o isso seria predicativo do sujeito. Aí a oração inteira, né? Mas você perceba que eu teria que colocar um artigo diante do substantivo, ou que seja do adjetivo. Tranquilo? Então, respostinha, letra C. Bora para a última questãozinha? Vamos para a última questãozinha, vem comigo, ó. Observe o fragmento e assinale a alternativa que contém o mesmo padrão de colocações pronominais. Vamos lembrar? Temos 3 padrões: próclise, mesóclise. Não é comum que eles perguntem a motivação, tá? E ênclise, mas é comum que apareça. Então eu tenho, ó, próclise, mesóclise e ênclise. Certo? Próclise, antes do verbo. É o pronome oblíquo. Então, antes do verbo. Mesóclise, no meio do verbo. Ênclise, depois do verbo. Ok? Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. O que nos impede? Aqui eu tenho próclise. Por quê? Ó o verbo aqui, ó. É o verbo. Tornamo-nos, opa, ênclise. Ó o verbo. Ênclise. Certo? Então aqui, vamos lá. Não serve a número 1, está errada, porque, ó, visitar-te-ei é mesóclise. O verbo, ele está no meio do verbo, né? Daí já lhe entregarei os livros que tomei emprestado. Aqui eu tenho o quê, ó? Verbo, próclise, certo? O combinado de te trazer, verbo, automaticamente próclise. O livro raro, não vou cumprir. Enviei-o para ser reformado. Aqui verbo e aqui ênclise. Opa, achamos já um, ó. Essa aqui está correta, beleza? Então, já tiramos a letra A, já tiramos a letra D, que está indicando que o correto, nós também teríamos, e aqui também, né? Nossa respostinha vai ser, mais uma vez, letra B de quê? De boletos, tá? Na última tem um pega. Olha só que doideira. Muitos livros estão empoeirando, jogados em prateleiras esquecidas ao longo do tempo, assim se estragando. Próclise, né? Porque aqui eu tenho o verbo. Qual é o pega? Então, se não fôssemos nós, isso aqui é uma conjunção. Eu não sei se era um pega ou se foi um erro, mas eu prefiro pensar que é um pega, né? Conjunção não é pronome, é conjunção. Certo? Então, não tem colocação pronominal para esse tipo de termo. Então, realmente, não tem como ser a letra A3 estar correta. Fechou? Pegou a visão, então, muito quero te agradecer demais
pela sua presença. Muito obrigado por aqui. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, está esperando o quê? Se inscreve aqui no canal do Prof. Bola de Fogo. Você será muito bem-vindo. Tem muita coisa boa por aqui. E me segue lá no Prof. Wagner Santos. Wagner, mas o meu concurso já passou. Eu posso continuar vindo aqui para estudar para os outros concursos? Deve. Eu estou tentando alimentar esse canal diariamente. Pode ser que em algum momento não dê bom. Mas, assim, às vezes eu falho ali um dia, 2 no máximo, tá? Mas sempre tento fazer nem que seja um videozinho bem curtinho para que você possa melhorar a sua chance de quê? De passar no concurso. Bora que só bora? Bora que só bora. Um beijo, um queijo. A gente se vê por aqui. Segue, compartilha, manda para todo mundo. Vamos junto? Vamos junto e misturado. Valeu, galera. Fui.